Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje a pergunta é a seguinte: o que veganos comem no café da manhã? Eu vou responder e na segunda parte eu vou te ensinar a fazer um pãozinho de queijo vegano, o chamado pão de beijo. Então fica comigo até o final, já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal, porque você já sabe, o veganismo vai muito além do alface. Pergunta o que você come no café da manhã, eu só ouvi uma vez. Geralmente as pessoas perguntam o que você almoça, ou como você se vira num restaurante, como você faz quando vai numa festa, mas o que você toma de café da manhã, eu ouvi uma única vez, achei a pergunta tão bonitinha e ela me marcou muito, porque ela foi feita para mim por uma pessoa que já não está mais entre nós e que ficou conhecida em todo o Brasil, infelizmente, por conta de uma tragédia. Essa história, gente, aconteceu assim. Eu sempre tive o costume de mandar fazer meu mapa astral, a chamada Revolução Solar, na época do meu aniversário. E em 2019, por insistência e influência de uma amiga, eu acabei trocando de astróloga e experimentando a dela. Ainda que eu tenha ficado um pouquinho receosa, né? A gente fica com medo de trocar o certo pelo duvidoso, jogar dinheiro fora, mas acabou sendo realmente muito boa. E eu estou me referindo a Lúcia Xavier. Vocês devem se lembrar do caso, em abril de 2019, no início de abril, nós tivemos uma chuva muito forte no Rio de Janeiro, daquelas que alaga tudo, que cai barreiras, e ela era aquela avó que morreu soterrada com a netinha de 6 anos e o motorista de táxi atrás do shopping Rio Sul. Para quem não é do Rio e não conhece, o Rio Sul é uma torre muito alta e ele tem uma encosta atrás. E essa encosta desabou quando ela pegou um táxi para sair do shopping e nem era a vez dela, mas uma pessoa cedeu vendo que ela estava com uma criança e o motorista fez aquela curva, a barreira caiu e eles infelizmente faleceram dessa maneira terrível. E eu estive na casa dela fazendo o meu mapa exatamente um mês antes. Meu aniversário é em março e isso aconteceu no início de abril. E vários detalhezinhos, sabe, daquele meu encontro com ela naquele dia, naquele único dia que eu a encontrei, foram diferentes, porque eu morava no Rio há 32 anos, não é a minha cidade natal, mas é a minha cidade, é a cidade que eu considero minha. Eu sempre morei no mesmo bairro, em Ipanema, e eu sou muito andarilha, eu gosto muito de andar. Eu conheço a Zona Sul com a palma da minha mão, e ela morava em Copacabana, que é um bairro ao lado de Ipanema. Eu sempre fiz esse trajeto a pé, só que eu confundi as ruas. Eu confundi o nome da rua dela com uma outra rua de Copacabana que tem um nome semelhante e cheguei atrasada para a consulta. Gente, quem me conhece sabe como isso para mim é terrível, porque eu sou obsessiva com horário. Você pode marcar comigo, Ângela, vamos nos encontrar às 2h04, que 2h02 eu estou presente, sabe? Tenho isso dentro de mim, talvez por ter sido repórter de TV tanto tempo, né? Nós, jornalistas de TV, repórteres de TV, a gente vive ali cronometrado, a gente não pode atrasar para chegar na matéria, a gente não pode atrasar para enviar a matéria para o editor, mas independente disso, é meu também essa pontualidade. E eu cheguei super atrasada, suada, porque era um calor terrível naquele Rio de Janeiro, esbaforida, e ela abriu a porta com um sorriso, gente, com um sorriso lindo. Sabe aquelas pessoas que têm um sorriso que ilumina? Era assim. E eu já envergonhada, pedindo mil desculpas, me desculpa, eu tô muito atrasada, que vergonha. E ela, calma, calma, eu acabei de fazer o seu mapa, eu sei muito bem o quanto você deve estar sofrendo, porque eu sei que você é super pontual. Calma. E aí nós entramos para o escritório dela, já nos gostamos ali de cara, sabe? Ela ariana, como eu, no dia da missa de sétimo dia dela, inclusive, era o dia do aniversário dela, dia 14 de abril, nunca mais vou esquecer. E aí nós começamos o mapa astral. A leitura de um mapa normalmente leva 2 horas, essa levou 4 horas, porque em determinado momento ela viu alguma coisa ali sobre sustentabilidade, alimentação, bem-estar, e aí eu comentei que eu era vegana. E ela imediatamente falou, não acredito que você está aqui hoje. Porque justo há pouco, antes de você chegar, eu me registrei para fazer para participar de uma palestra sobre alimentação natural amanhã, porque eu estou sentindo, e aí, gente, ela colocou a mão aqui no plexo solar, e ela falava, eu estou sentindo
um chamado, uma necessidade muito grande de parar de comer carne imediatamente. Para quem não sabe, o plexo solar é esse chakra aqui, olha, é bem esse pontinho aqui, olha, deixa eu abaixar para vocês verem, é aqui. É um chakra muito importante, é o chakra que leva energia vital para todos os outros chakras, é o Manipura chakra. E ela colocava a mão e ela falava, eu preciso parar de comer carne. O que você come de café da manhã? E foi aí que ela fez essa pergunta e eu dei uma gargalhada, porque nunca ninguém me perguntou isso, porque parece tão simples o que a gente come de café da manhã, né? Mas talvez a pergunta dela seja a dúvida de vocês também. E eu quero, antes de falar o que eu como de café da manhã, eu quero abrir um parênteses aqui para explicar para vocês por que me chamou tanto ela ter colocado a mão no plexo solar e dizendo que precisava parar de comer carne e ter falecido um mês depois desse encontro. Inclusive eu passei receitas depois pelo WhatsApp para ela, né? A receita que eu vou dar para vocês hoje do pãozinho de queijo, eu passei exatamente 3 dias antes do falecimento, da tragédia, e dentro da minha religião, e eu peço desculpas a quem tem compreensões diferentes da minha, esse não é um canal de religião, esse é um canal de ativismo vegano, mas eu gostaria só de ilustrar aqui para vocês. Dentro da minha religião, que é a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, chamada kardeciana, a doutrina dos espíritos, a gente entende que muitas vezes, não sempre, gente, cada caso é um caso, mas muitas vezes, na hora do desenlace, na hora que a pessoa está morrendo, nós chamamos de desencarnar, e vem as equipes de socorro para fazer essa ajuda, ninguém fica sem auxílio, e vem essas equipes para ajudar a desconectar, a desligar o fio prateado que une o nosso corpo ao nosso espírito. E muitas vezes, por conta da ingestão de carnes, por conta de termos ali a adrenalina, esse karma, esse cemitério dentro do nosso corpo, às vezes dificulta o trabalho deles. E eu, por conta minha, reflexão minha, fiz uma ligação da tragédia, da dificuldade daquela situação com a necessidade dela em deixar de comer carne, o que faz eu acreditar, dentro da minha reflexão, de que ela já vinha sendo preparada para esse desencarne tão brutal. Lembrando também que não existe erro na escolha de Deus, nem para o dia do nosso nascimento, nem para o dia da nossa morte. Então ela vinha sendo amparada, é assim que eu entendo. Agora vamos à pergunta, o que eu como de café da manhã, o que nós veganos comemos no café da manhã, né? Muito simples, gente, muito simples. Já falei para vocês que pão de sal, o pãozinho francês, geralmente é vegano sim, é água, farinha e sal. O pão de forma também tem muitos aí no mercado veganos, apropriados para veganos, né? Como o Vic Bold, Panko, Seven Boys. O importante é sempre vocês lerem o rótulo. Quando tiver escrito pode conter traços de leite ou contém traços de leite, significa que ele foi feito num maquinário onde faz outros produtos que levam leite e aí de repente na hora da higienização ficou um resquíciozinho suficiente para causar um problema num alérgico. Não pensem que a indústria está fazendo isso por conta dos veganos não, porque eles nos ignoram ainda solenemente. Mas seria tão mais simples se colocassem, né, apropriado para veganos. Olha esse exemplo desse pão de forma que eu comprava lá nos Estados Unidos, num supermercado chamado Kroger. Eles não pagaram nenhuma ONG para colocar selo vegano, eles nem se identificaram como veganos, eles apenas colocaram Suitable for Vegans, que significa apropriado para veganos. Seria ótimo se a indústria fizesse isso, fica aqui a minha sugestão. Tem também tapioca. Tapioca é ótimo porque não tem glúten e você pode fazer com recheios diversos, como esse recheio que eu fiz aí com manteiga de amendoim. Amendoim tem zinco, amendoim dá energia, ou com queijo vegano, como esse que você está vendo. Eu fiz um queijo quente com a tapioca, faço também com pão de forma. Esse queijo é a base de aipim, eu faço em casa sempre e eu vou dar a receita para vocês mais para frente. Voltando lá ao mercado americano, eu comprava uma manteiga maravilhosa, com gostinho de manteiga mesmo, super barato. Comprava cream cheese também, tudo muito barato, tudo muito acessível. Eu tô falando de novo dos Estados Unidos, todo vídeo eu falo dos Estados Unidos, né, gente? Mas é só para que vocês vejam que existe um mundo
um outro mundo onde o veganismo é acessível e está em todos os supermercados. Só para vocês saberem o quanto está avançado em outros países. Aqui, infelizmente, é tudo muito caro. Nós temos os produtos sim, nem todos os mercados vendem. Nós temos fábricas brasileiras que fazem iogurtes, manteigas, queijos, leites, requeijões, cream cheese, mas é tudo muito caro ainda. Tem uma pastinha de soja fácil de encontrar aí nos supermercados que eu acho uma delícia. Tem com vários sabores e eu acho muito gostosa e com preço bem honesto. Mas você pode fazer a sua pastinha de soja em casa também. Já ensinei aonde você encontra a melhor receita para fazer o tofu. Isso está no vídeo Seu Filho é Vegano? Você aceita ou não? Vai lá na playlist Infância que você vai encontrar. E aí você faz o seu tofu em casa. E você pode fazer uma pastinha, batendo o tofu com sal, umas ervinhas, um pouquinho de azeite, uma cenoura cozida, por exemplo, uma beterraba cozida, e você tem uma pasta super nutritiva para passar no seu pão ou na sua tapioca de manhã. Fruta é sempre fruta, né, gente? Como diz um amigo meu, não tem maçã vegana e maçã não vegana. Fruta é sempre fruta e é uma ótima pedida. Eu tenho o costume de fazer uma coisinha bem simples. Ou uma banana, ou uma maçã, ou um pêssego como esse aí da foto, coloco num potinho e coloco em cima um fio de melado, aveia, gergelim e chia. Ou se eu quiser uma coisinha mais incrementada, para um final de semana tem essa barquinha de banana, é só você pegar a banana, cortar, deixando uns 2 centímetros do lado, fazer uma barquinha mesmo, levar ao forno. Tirou do forno, coloca um fio de melado e coloca granola em cima e tá pronta a sua barquinha. Lembrando que é preciso prestar atenção se na sua granola não tem mel. Se tiver mel, deixa de ser vegano, porque mel é produto de origem animal. Eu adoro panqueca, é outra coisa que eu faço muito no café da manhã e como com melado de cana. Se tem uma manteiga vegana, com gosto bem aproximado da manteiga original, eu passo a manteiga e o melado. Para fazer, basta misturar a farinha de trigo, uma pitada de sal, óleo vegetal e água e vai mexendo até dar o ponto de panqueca e depois colocar ela numa frigideira antiaderente bem quente ou numa panquequeira se você tiver. E o que nós veganos bebemos no café da manhã? Gente, café é vegano, café vem de uma frutinha. Então você pode tomar seu cafezinho. Ai, Ângela, mas eu gosto de café com leite. Toma seu café com leite vegetal. Você pode comprar um leite de amêndoas, ok, é caro? Então faz um leite em casa. Leite de amendoim, já ensinei a fazer aqui. É mais ou menos uma caneca de água para umas 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim. Bate no liquidificador, não precisa nem coar. Ou leite de soja que você vai fazer quando estiver preparando, inclusive, o seu tofu. Ou quem sabe um leite de aveia, que é super nutritivo. É só você deixar uma xícara, mais ou menos, de aveia de molho na noite anterior. Depois você vai escorrer essa aveia, bater no liquidificador com 2 xícaras de água e coar num coador de pano ou num pano de prata e você tem um leite super nutritivo para o seu café com leite. Eu sou da turma do chá. Eu não tomo café há muitos anos, eu gosto mais de chá, me acostumei com chá, eu tomo chá todo dia e o meu chá não é de saquinho. Eu gosto de comprar aí nos empórios as ervas separadinhas e faço uma alquimia, dou uma misturada. Tenho sempre anis estrelado e erva doce que são ótimos para nós mulheres aí nessa fase, nesse período de menopausa. Tem chá de erva cidreira, eu coloco cravo, eu coloco gengibre, que é excelente. Eu tenho inclusive gengibre plantado em casa. Só você pegar um gengibre, gente, do supermercado, enfiar na terra que ele vai brotar, vai nascer lá. Outra coisa é suco. Se você gosta de suco, é sempre uma boa pedida. Eu tomo todos os dias um copo de espirulina, espremo meia laranja ou meio limão e um fio de melado. A espirulina eu uso uma colher de sobremesa para um copo bem gelado de água. Espirulina, já falei dela aqui, é um super alimento, tem os 9 aminoácidos essenciais que a gente precisa, é o alimento dos astronautas e você pode também tomar em cápsula se você não conseguir tomar
ela em formato de suco, porque ela tem um gosto bem peculiar, um gosto bem acentuado, nem todo mundo gosta. Tem um outro detalhe sobre a espirulina que eu soube recentemente, um amigo meu médico, que tem tratado pessoas que estão tendo reações adversas aos experimentos, vocês sabem do que eu estou falando, né? E uma das coisas que ele está prescrevendo é a espirulina, porque ele diz que ela tem a capacidade de reduzir os metais pesados que estão nessas drogas experimentais. Então fica aí também uma outra dica, mal não vai fazer. Mas se você quer um café tipo café de hotel, com bolos, biscoitos, ok, pronto, tem bolo vegano, eu já dei a receita aqui também, lá no vídeo dos 3 porquinhos, também na playlist Infância. Ou biscoito, quer colocar biscoito na mesa? Tá com preguiça de fazer tudo isso que eu falei? Ah, Ângela, só quero tomar um café e comer um biscoito e partir para a vida. Tem biscoitos que são apropriados para veganos. Você tem o wafer da Balduco, você tem o wafer da Garoto, outro que é apropriado para veganos é o Oreo, e os biscoitos da marca Marilla, Cream Cracker e Maisena. Viu como é fácil? Aí você vai e fala, ah não, mas eu gosto de mexido de ovo no café da manhã. Tudo bem, faz um mexido de tofu. Fica muito parecidinho, fica muito gostosinho. Mexido de tofu, azeite, tofu, um pouquinho de curry ou um pouquinho de açafrão, sal, umas ervinhas, você fez um mexidinho também para você. Gente, não tem desculpa não. Não tem desculpa, o veganismo é para todos os gostos, para todos os bolsos, para quem tem tempo na cozinha, para quem não tem tempo na cozinha. Tem comida sem crueldade para todo mundo. Então vamos agora à receita do pãozinho de queijo vegano, também chamado de pão de beijo. Antes de dar a receita, não esquece de curtir o canal, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui. O que você toma no café da manhã? Eu quero saber também. Vamos à receita então, você vai precisar de 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de polvilho azedo. Se tiver só o azedo, pode colocar 2 xícaras de polvilho azedo, 3 batatas médias com casca, meia xícara de água, meia xícara de azeite, 1 colher de sopa de sal, 1 ou 2 colheres de sopa de levedura nutricional, 1 pitada de cúrcuma, também chamado de açafrão da terra. Você vai higienizar as batatas com vinagre de álcool e bicarbonato, cozinhar as batatas com a casca e depois amassar fazendo um purê. Junta todos os ingredientes, exceto a água. A água você vai adicionando aos pouquinhos, só para dar a liga e você conseguir formatar, fazer as bolinhas. Se você colocou água demais, tudo bem, coloca um pouquinho mais de polvilho. Se colocou polvilho demais, coloca um pouquinho mais de água. Sova só um pouquinho e você faz as suas bolinhas. Se você quiser congelar, eu sugiro colocar numa tábua de legumes as bolinhas separadinhas, levar no congelador e depois de congeladas assim, você retira e fica muito mais fácil de você puxar, colocar num saquinho ou num potinho de vidro e levar de volta ao congelador, e aí de manhã ou para o lanche você só tira as bolinhas, quantas bolinhas você quiser, e põe no forno para assar. Ou você pode deixar a massa na geladeira, também faço isso. Eu deixo num potinho de vidro tampada e dura aí alguns dias na geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui depois para dizer como ficou o seu pãozinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com a saúde do corpo e a paz do espírito. Beijo, queridos, até o próximo. E na saída, ela olhou para mim, se despediu e falou: Ângela, eu gostei tanto de você. Eu falei: Lúcia, eu também gostei tanto de você. Nós nos abraçamos forte, sabe? Espero que ela esteja, ela, netinha, o motorista e todas as outras pessoas que desencarnaram naquela tragédia daquelas chuvas de 2019 estejam muito bem do outro lado da vida, trabalhando, estudando, aceitando a nova realidade em que se encontram, onde um dia nos encontraremos todos.